Olá e bem-vindo a mais um episódio de The Last 20 e 4, o canal que analisa e disseca os últimos movimentos conhecidos, ações e eventos daqueles que passaram para o outro lado. Sejam celebridades famosas, ícones culturais, figuras históricas ou vítimas infelizes de alguns dos crimes mais vis e hediondos já registrados, nosso objetivo é examinar as razões de cada morte e descobrir qualquer significado suspeito ou conspiração relacionado a ela. No episódio de hoje, discutiremos as últimas horas e deveres realizados por um dos ícones mais proeminentes e respeitados da história britânica, a Rainha Elizabeth II. Por décadas, ao longo de 3 a 4 gerações, a famosa realeza ficou conhecida apenas como a Rainha, devido ao seu longo reinado como líder da Grã-Bretanha e nações da Commonwealth. Ela é reconhecida por sua personalidade firme, dedicação aos deveres e ao povo britânico, além de fortes laços com líderes mundiais, frequentemente contribuindo para a manutenção da paz em meio a conflitos globais. No entanto, apesar de ser bem respeitada e adorada pelo público, a vida familiar está constantemente sob os holofotes, criticada e conhecida por seus escândalos, desentendimentos e conspirações, especialmente aqueles que envolvem a princesa Diana e seu neto, Harry. Discutir a vida da rainha em sua totalidade abrangeria inúmeros episódios, então hoje nos concentraremos nas últimas horas antes de sua morte, bem como na resposta global ao seu falecimento. Celebre conosco a Rainha Elizabeth II, aqui no The Last 20 e 4. Antes de nos aprofundarmos nos eventos muito divulgados que ocorreram antes, durante e após sua morte, vamos primeiro dar um passo atrás e conhecer um pouco mais sobre quem era a rainha e o que ela representava. Elizabeth, segunda rainha do Reino Unido e dos reinos do Commonwealth, morreu no dia 8 de setembro de 2022 no castelo de Balmoral, na Escócia, aos 96 anos de idade. O reinado como rainha durou um total de 70 anos e 214 dias, o que a torna a monarca britânica com mais tempo de serviço na história. Elizabeth Alexandra Mary nasceu em 21 de abril de 1926 e tornou-se rainha do Reino Unido em 6 de fevereiro de 1952, aos 25 anos, antes de ser oficialmente coroada em 2 de junho de 1953. Ela era a mãe do príncipe Charles, bem como avó dos príncipes William e Harry, e se casou com seu primo distante, Philip Mountbatten, sobrenome adotado do lado de sua mãe, em 20 de novembro de 1947, na abadia de Westminster, em Londres. Elizabeth conheceu Philip, que era filho do príncipe Andrew da Grécia, quando tinha 13 anos e se apaixonou por ele à primeira vista. Após anos de contato profissional e pessoal, eles finalmente declararam seu amor e se casaram. Apesar de serem opostos em personalidade, Elizabeth sendo calma e reservada, enquanto Philip franco e confiante, eles pareciam feitos um para o outro. Seu pai, o rei George, inicialmente estava incerto sobre a amizade deles e eventual casamento devido à falta de riqueza dos Mountbatten. Porém, após muitos anos felizes juntos, Philip faleceria em 9 de abril de 2021, aos 99 anos. Após sua própria morte, apenas um ano depois, seu filho, Charles, imediatamente a sucedeu como rei. Como mencionado, o papel, a responsabilidade e os deveres da Rainha Elizabeth significavam viajar pelo mundo, dedicar sua vida à monarquia, ser decisiva em nomeações e órgãos governamentais específicos, além de manter os padrões democráticos no Reino Unido e na Commonwealth.
Sua última nomeação ocorreu 2 dias antes de seu falecimento. Fotografada sorrindo e apoiada em uma bengala, a rainha posou para fotógrafos enquanto nomeava sua 15ª e última primeira-ministra britânica, Liz Truss, no castelo de Balmoral. Embora parecesse frágil e cansada, muitos ficariam chocados e tristes com a notícia que viria em apenas 24 horas. Após a reunião com Truss, foi anunciado, logo após as 6 da tarde de 7 de setembro, que a rainha deveria adiar uma reunião virtual do Conselho Privado por recomendação médica. Naquela noite, o novo primeiro-ministro soube que a saúde da rainha piorava enquanto preparava seu discurso sobre energia, tendo então que se preparar para anunciar a morte dela à nação. Na manhã seguinte à morte da rainha Elizabeth, às 7 horas, a equipe do castelo de Windsor, em Londres, preparava-se para um helicóptero transportar o príncipe de Gales da casa Dumfries, em Ayrshire, onde passará a noite até o leito de sua mãe, em Balmoral. Relata-se que Charles chegou pouco antes das 10h30. Sua esposa Camila, duquesa da Cornualha, foi de carro do próximo Burke Hall para se juntar a ele. Anne, a princesa real, já estava na Escócia naquele momento e já estava com ela. Enquanto a notícia se espalhava e rumores surgiam nas redes de notícias e mídias sociais, a equipe da Downing Street consultou Liz Truss e a informou sobre a triste notícia de que o inevitável estava por vir. Segundo a biografia Out of the Blue, que detalha a ascensão de Truss ao poder e seu breve mandato como primeira-ministra, ela ainda estava desempacotando suas roupas no número 10 Downing Street, e então assistentes foram à sua casa em Greenwich buscar suas roupas pretas e trajes fúnebres. O momento não poderia ter sido pior para Truss, pois ela também estava no meio de uma reforma ministerial, uma busca estressante para nomear a melhor equipe para liderar o país. Enquanto a notícia se espalhava pelo mundo de que a rainha estava mal e familiares próximos foram convocados para a Escócia, a novidade chegou à Câmara dos Comuns, onde Truss havia concluído sua declaração inicial e ouvia os comentários da futura primeira-ministra Keir Starmer. O novo chanceler do Ducado de Lancaster, Nadine Zuawi, entrou na sala, sentou-se entre Kwasi Kwarteng e Truss, entregou-lhe uma nota e saiu imediatamente. Angela Rayner, vice-líder do Partido Trabalhista, foi informada da triste notícia após receber uma nota de fora das câmaras. A nota dizia: a rainha está indisposta e que ele precisa sair da Câmara o mais rápido possível para ser informado. Rayner tentou não ser muito dramática ao entregar a nota a Starmer, mas notou que Sir Lindsay Hoyle, presidente da Câmara, permitiu a interrupção. Um comunicado oficial do Palácio de Buckingham foi divulgado às 12h32. Os médicos da rainha estão preocupados com sua saúde e recomendaram que ela permaneça sob supervisão médica em Balmoral, onde está confortável. Quando declarações sobre a saúde de alguém são feitas, seja em público ou em particular, geralmente se considera que o pior está para acontecer ou já ocorreu. Nesse momento, a notícia estava tão disseminada que os canais de televisão começaram a exibir as manchetes de última hora. Hugh Edwards, da British Broadcasting Corporation, usando uma gravata preta, informou ao público que uma ligação noturna entre a primeira-ministra Truss e o presidente francês Emmanuel Macron foi cancelada. Às 12h50, o Palácio de Buckingham anunciou que os príncipes William, Andrew, Edward e a princesa Sophie estavam indo para sua Escócia para ficar ao lado da rainha em seu leito. Uma hora depois, o príncipe Harry e Meghan Markle, os Sussexes, que estavam no Frogmore Cottage, em Windsor, para uma premiação, anunciaram em comunicado separado que também iriam para Balmoral. 2 horas depois, foi anunciado que a princesa de Gales, Kate Middleton, permaneceria em sua nova casa em Windsor com os 3 filhos dos Cambridges, pois ainda se adaptavam à escola iniciada 3 dias antes. Após a mudança de plano, relatou-se que Meghan Markle também não acompanharia Harry.
as tensões estavam no auge entre os irmãos Harry e William, especialmente após o badalado casamento de Harry e Meghan. Especulações intensas surgiram sobre as críticas do casal Harry e Meghan ao modo de vida real, a animosidade em relação aos parentes e o fato de Harry não ter acompanhado seu irmão e tios nos jatos que partiram da Royal Air Force, Northolt, às 14h40 no dia da morte da avó. Sugeriu-se que o voo estava originalmente programado para partir às 13h30. Se esse foi o caso, nenhuma outra razão foi dada para o atraso. Harry viajou sozinho em um jato particular que decolou do aeroporto de Luton por volta das 17h30. Infelizmente, ele não chegaria a tempo de se despedir da rainha, pois enquanto seu avião ainda estava no ar, o anúncio de que ela realmente havia falecido seria transmitido às 6h30 da tarde. Enquanto o público se concentrava nos preparativos do transporte e na esperança de recuperação da rainha após o susto de saúde, apenas os mais próximos sabiam que ela já havia falecido às 15h10 daquele dia. Isso seria declarado em sua certidão de óbito, que se tornaria pública posteriormente. O Dr. Douglas Glass declarou a causa da morte como velhice. Seu boticário oficial, na Escócia, Dr. Glass, declarou mais tarde que estava preocupado com a saúde da rainha por vários meses antes de sua morte. Na biografia de Isles Brandreth, Elizabeth, um retrato íntimo, Glass afirmou que o evento era esperado e estavam cientes do que iria ocorrer. Foi confirmado que seus últimos momentos em Balmoral foram muito pacíficos e indolores, segundo um memorando de seu secretário particular. Sir Edward Young escreveu que ela se foi em seu sono quando morreu e não teria percebido nada. Quando William e os outros membros da realeza pousaram no aeroporto de Aberdeen às 3h50 da tarde, 40 minutos após a morte dela, também não chegariam a tempo de se despedir pessoalmente. O príncipe William foi visto dirigindo seus parentes para Balmoral, chegando às 17h06, 1h25 antes do anúncio público da notícia. Harry pousaria posteriormente no aeroporto de Aberdeen às 6h45 da tarde. A chegada tardia de Harry causou alvoroço online, pois o mundo já sabia da morte da rainha. O Palácio de Buckingham negou que Charles não conseguiu contatar Harry antes do anúncio público. Um porta-voz do rei afirmou que o público só soube após todos os familiares serem notificados. Harry finalmente se encontraria com sua família em Balmoral às 7h52 da noite. Até então, Charles havia lançado sua própria homenagem pessoal à sua mãe, que dizia: "A morte de minha amada mãe, Sua Majestade a Rainha, é um momento de grande tristeza para mim e todos os membros da minha família. Lamentamos profundamente a passagem de uma soberana querida e uma mãe muito amada. Sei que sua perda será profundamente sentida no país, nos reinos, na Commonwealth e por inúmeras pessoas no mundo. Neste período de luto e mudança, minha família e eu seremos confortados pelo conhecimento do respeito e profunda afeição que a rainha desfrutava amplamente." Após o anúncio ser oficial, a primeira-ministra Liz Truss falou do lado de fora do número, 10 Downing Street, às 7h07 da noite, para confirmar a morte da rainha e o fim da Segunda Era Elizabetana. Como esperado, a triste notícia foi recebida com pesar, respeito e luto global por uma figura tão proeminente e admirada. O ex-primeiro-ministro Sir John Major disse que Sua Majestade a Rainha dedicou 70 anos de sua vida servindo e zelando pelo bem-estar da nação. Em seus deveres públicos, ela foi altruísta e sábia, com um maravilhoso espírito generoso. Foi assim que ela viveu e liderou. Para milhões de pessoas na Commonwealth e no mundo, ela representava o coração e a alma da nação, sendo admirada e respeitada globalmente. A primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon,
tuitou que a morte da Rainha Elizabeth é um momento profundamente triste para o Reino Unido, Commonwealth e o mundo. Sua vida foi de dedicação e serviço extraordinários. Em nome do povo escocês, transmito minhas profundas condolências ao rei e à família real. O presidente Joe Biden, a primeira-dama Jill Biden, a vice-presidente Kamala Harris e o segundo cavalheiro Doug Emhoff expressaram condolências no Twitter após o falecimento da rainha. O presidente e a primeira-dama Biden visitaram a embaixada do Reino Unido em Washington. Encontraram-se com a embaixadora britânica Dame Karen Pierce e a equipe entregaram flores e foram os primeiros a assinar o livro de condolências aberto pela embaixada. Nele, ele escreveu: "O povo americano lamenta hoje, junto com as pessoas, em todo o Reino Unido e a Commonwealth. Elizabeth II definiu uma era. Ela liderou com força e dignidade, dedicando sua vida a servir seu povo. Jill e eu nunca esqueceremos de encontrá-la e vivenciar sua calorosidade e bondade. Ela será lembrada para sempre." Após o anúncio da morte da Rainha Elizabeth, iniciaram-se os planos para as operações London Bridge, um plano funeral criado nos anos 1960, e Unicorn, o plano para a morte da rainha na Escócia. Enquanto o mundo refletia sobre a vida da rainha, seu caixão repousava na Catedral de São Carlos, em Edimburgo, do dia 12 ao dia 13 de setembro, após o que foi levado para Londres, onde ficaria em estado na Westminster Hall do dia 14 ao dia 19 de setembro. Registros mostram que mais de 30 mil pessoas passaram pelo caixão da rainha em Edimburgo e cerca de 250 mil pessoas, incluindo celebridades e rostos famosos, fizeram fila em Londres para prestar suas homenagens. Também foi anunciado que o Reino Unido observaria um período de luto nacional de 10 dias. O funeral de Estado de Elizabeth ocorreu em 19 de setembro, na Abadia de Westminster, seguido por uma procissão até o Arco de Wellington, com a participação de 3 mil militares e observado por cerca de 1 milhão de pessoas no centro de Londres. O carro funerário do Estado levou o caixão da rainha para Windsor, seguido por outra procissão pelo Grande Parque de Windsor e um serviço de compromisso na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor. A rainha foi sepultada à noite, ao lado de seu marido, Príncipe Philip, na Capela Memorial do Rei George VI, em cerimônia privada com a família mais próxima. O final do serviço incluiu a execução do último posto e 2 minutos de silêncio, que foram concluídos com o Revale, Deus salve o Rei. Em seguida, o gaitista pessoal da rainha, Pipe Major Paul Burns, que supostamente a acordava todas as manhãs tocando gaita de foles em sua janela, tocou o lamento gaélico Durma Querida Durma, seguindo a antiga tradição de se afastar como um símbolo de escoltar a alma ao céu, o que marcou o fim da cerimônia. A cobertura midiática do funeral de Estado foi uma das transmissões mais vistas da história no Reino Unido, com custo estimado ao governo de 162 milhões de libras. E assim concluímos mais um episódio de The Last 24. Esperamos que isso tenha esclarecido as últimas horas da rainha Elizabeth II. A rainha, sem dúvida, teve um impacto monumental no cenário mundial. Seu comportamento, atitude e dedicação inabalável ao seu país e ao seu povo eram algo a ser observado, apreciado e admirado. Ela será eternamente sentida. Acompanhe-nos no próximo episódio de The Last 24. Até então, cuidem-se por aí, pessoal!